Bem-vindos ao Valor Local. Estamos de regresso com as entrevistas pop-up. Hoje falamos com Silvino Lúcio. Ele é o líder do Partido Socialista da Conselhia de Azambuja, presidente, neste caso, da Conselhia. Obrigado por ter aceito este convite do Valor Local para falarmos um bocadinho do momento que não é efetivamente fácil para o Conselho de Azambuja. Começámos como um bom exemplo no que diz respeito ao Covid-19. Estamos, não sei se no fim, se no meio, mas com alguns casos que são preocupantes. Pelo meio, tivemos também um episódio que envolveu o Primeiro-Ministro, André Ventura, e declarações do Luís Sousa, que de resto foram mal explicadas e fora do contexto. Acha que faltou solidariedade de António Costa quando se demarcou das declarações de Luís Sousa? Bom, boa tarde a todos, e especialmente ao Valor Local, na tua pessoa, Miguel. Obrigado por esta oportunidade que me dás de falar um pouco aqui para as pessoas, portanto, do Conselho que nos estão a ouvir, e respondendo diretamente à tua questão e nos pressupostos que iniciaste esta nossa conversa, não há dúvida que estamos a viver, portanto, um momento bastante conturbado e que ninguém duvida que ninguém estava preparado para ele. Nomeadamente até ao nível, portanto, das autarquias e nomeadamente da nossa de Azambuja. E tudo temos feito para que esta pandemia que nos está a afetar, portanto, mais, e como disseste e bem, portanto, começámos por ser um bom exemplo, andámos nos 6, 7, 10, 11, quando passámos ali da dúzia já começámos a ficar preocupados e de um momento para o outro salta, portanto, rebenta a questão da AVI Pronto, e depois mais tarde numa catadupla, portanto, a Sonai, enfim, mais alguns casos que agora vamos tendo conhecimento e depois generalizou-se, no fundo, um bocadinho com bastante preocupação sempre, um pouco à malha urbana, portanto, da Zambuja, que é que tem mais pressão, estamos com 74 casos hoje, salvo erro, a ver acima subiu 10, parecem 3, portanto, em Vila Nova da Rainha referenciados, que só com mais 3 é que são referenciados, os casos ou são identificados em Vila Nova da Rainha e na União das Freguesias. Portanto, este momento é um momento de bastante preocupação. A palavra solidário, portanto, tem uma implicação bastante forte e deve ser repetida a vezes sem conta. Os socialistas da Zambuja, desde a primeira hora, que foram sempre solidários ao longo dos anos, e são muitos, com todos os governos que passaram por este país, geridos por dirigentes do Partido Socialista, e também, quando não éramos governo, também tínhamos sempre um sentimento solidário com todos os dirigentes e esperávamos ter essa reciprocidade, nomeadamente, portanto, das pessoas que dirigem, nomeadamente do António Costa. O contexto também há aqui que enfim, não pôr um enfoque muito grande nestas coisas, porque a forma, portanto, e o enquadramento em como a Catarina Martins se dirige, portanto, ao António Costa, a dizer, veja lá, o seu Presidente da Câmara da Azambuja, que tem lá 6 casos positivos num bairro e que quer lá fazer uma cerca sanitária. Aquilo que o Presidente da Câmara da Azambuja, e bem, queria dizer era que, atendendo à situação que todos conhecemos, que era difícil, portanto, conseguir conter aquelas pessoas, portanto, que são pessoas iguais às outras, não tem problema nenhum, são pessoas completamente iguais às outras, mas sabemos à partida que é difícil conter aquelas pessoas dentro das suas residências. Era isso que o Presidente da Câmara queria dizer, sem querer entrar aqui em qualquer tipo de racismo, xenofobia. Não, nunca. Nós, e temos dado exemplo disso ao longo dos anos, o total apoio que temos dado a esta etnia e a outras etnias, não só, que para aqui vêm para o nosso seio, para a nossa comunidade, digo, da Zambuja, Conselho, portanto, e tudo temos feito o que está e o que não está ao nosso alcance para que estas comunidades se sintam integradas no seu pleno, na nossa sociedade e no nosso convívio. Portanto, acho que um lapso, portanto, Aproveitado para a oposição? Que deixou marcas, portanto, teve algum enquadramento em termos de oportunismo pela oposição. O André Ventura é o André Ventura, todos sabemos que ele tem uma saga, portanto, contra portanto, a comunidade cigana, enfim, é a opinião dele, que não é a nossa, portanto, não estamos aqui, achamos que as pessoas, sejam ciganos, sejam pretos, sejam amarelos, sejam o que for, sejam as pessoas
têm que cumprir as regras. Isso sim, isso seremos firmes, portanto, e levaremos tudo, enfim, e faremos tudo o que temos que fazer para que as pessoas se integrem e que cumpram, portanto, com as regras que a sociedade, portanto, assim obriga. Nessa perspectiva, penso que foi um episódio que será sanado. Da nossa parte, já dissemos o que tínhamos a dizer, em termos da nossa Comissão Política. Houve cartas enviadas ao Primeiro-Ministro, ao Presidente da República? Sim, não. Há uma carta enviada do Sr. Presidente da Câmara, enquanto Presidente da Câmara, ao Primeiro-Ministro. Há uma carta, portanto, enviada da Comissão Política, assinada pelo Presidente da Comissão Política e pelo Presidente da Câmara, ao Sr. Secretário-Geral do Partido Socialista, António Costa, e há uma carta assinada pelo Sr. Presidente da Câmara e pelo Sr. Presidente da Comissão Política, dirigida ao Presidente da JS Faulo. Também quero aqui dizer que, em conversa que tivemos, portanto, aberta com o Presidente da Juventude Socialista, o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, portanto, já veio reconhecer que, naturalmente, não foi, portanto, a melhor forma de, portanto, aquele escrito que fizeram, que eu não acho que aquilo nem é um comunicado, é um escrito que fizeram e que, enfim, e a forma como o fizeram tão apressadamente e conforme o divulgaram, já vieram reconhecer que não foi a melhor forma. Portanto, é importante para nós, e foi importante, e é muito importante para nós, que houvesse esse reconhecimento por parte do Presidente da Juventude Socialista. Nós sabemos, não vale a pena, eu também já tive 20 anos, o Miguel também já os teve, todos já tiveram 20 anos, nós com 20 anos fazemos muitas coisas, depois mais tarde, com a cabeça, enfim, mais no lugar e mais fria e com outro pensamento, enfim, dizendo assim, eu fiz aquilo, não devia ter feito, mas olha, está feito, está feito. São questões da juventude. E a juventude, e sabe muito bem que a juventude, os jovens, nomeadamente os socialistas e as outras juventudes também partidárias, penso que têm lançado, portanto, e lançam por vezes reptos aos partidos políticos, portanto, em termos da sua estrutura, são, enfim, por vezes questões desafiantes, a questão do aborto, a questão do casamento, portanto, de pessoas do mesmo. Mas neste caso não acha que podia haver havido um bocadinho mais de solidariedade? Estamos a falar, ao fim e ao cabo, do Partido Socialista. O Luís Sousa é um autarca do Partido Socialista, o senhor é do Partido Socialista, a JS está dentro do Partido Socialista. Não acha que tinha havido um bocadinho mais de solidariedade? Claro que sim. É uma das frases da missiva que se mandou, nomeadamente, quer para o Sr. Secretário-Geral, quer para o Secretário-Geral do PS, digo, António Costa, quer o Secretário-Geral da Juventude Socialista, foi precisamente essa manifesta falta de solidariedade política quando nós, enfim, como já disse, e volto a referir, que temos sido sempre solidários com quer os governantes, quer os dirigentes do Partido Socialista ao longo, portanto, de décadas que, portanto, têm passado pelo governo enfim, e quando não somos governo na oposição, mas de qualquer forma somos sempre solidários com as posições que se tomam. Podemos não concordar com elas, portanto, mas de qualquer forma não deixamos de ser socialistas por isso. Eu acredito que tenha noção, que é a mesma noção que nós temos enquanto jornalistas, de que as palavras de António Costa a demarcar-se de Luís Sousa acabaram por gerar uma solidariedade grande da população da Azambuja para com Luís Sousa, mas o inverso disso é que criou alguma animosidade relativamente ao Primeiro-Ministro, porque muitos dos zambujenses que até nos contactaram dizem não compreender a posição de António Costa. Calculo que já tenham chegado a esses ecos também. O que é que pode dizer a estas pessoas? Bom, vamos lá ver. Com certeza que nem sempre temos de estar de acordo uns com os outros e por vezes nas nossas diferentes opiniões é que se encontra uma solução válida para enfrentar um problema, seja ele qual for. O facto do Primeiro-Ministro ter aquela expressão que teve, nomeadamente quer para a Catarina, quer para o André Ventura, portanto penso que no nosso entendimento deviam ter outro enquadramento. E aí sim, portanto, vinha ao de cima a tal solidariedade política, podia ter dito, olha, não sei, os números são esses, ok, mas tenho que confirmar, portanto, deixe-me lá ver. Uma reação a quente, na sua opinião? Sim, exatamente, porque não é fácil também no debate da Assembleia, quando se está a ser confrontado, quando tem os focos todos, enfim, e a pressão, que não, imagino eu, portanto, nunca lá estive, mas imagino eu que não deve ser fácil e tanto mais que toda a gente, portanto, enaltece, enfim, de todos os quadrantes políticos e não só, até fora do nosso país, a atitude que o Governo tem tido em relação a esta pandemia. As coisas agora não estão a correr muito bem aqui na região de Lisboa e Val do Tejo, mas de qualquer forma, com certeza, vamos ter esperança que, a seu tempo, tudo irá ser, portanto, normalizado.
Mas parece-nos a nós, e foi isso que nos criou aqui mais alguma dificuldade, foi precisamente por tudo aquilo que já referi, acharmos que devíamos portanto, que o nosso secretário-geral, portanto, o nosso líder, em termos do Partido Socialista, devia de ter um pouco mais de ser mais comedido nas palavras. É isso. Mas está desculpado, António Costa? As portas fecham-se e abrem-se. Portanto, não vai haver aqui, portanto, enfim, desculpem o termo, é um episódio que fica registado nos anais políticos, portanto, do Partido Socialista da Zambuja. É uma chamada de atenção até para outros dirigentes que queiram, de alguma forma, ter atitudes que depois se venham a arrepender, pelo menos o que se impunha, nomeadamente, eu disse isso ao jovem Miguel Costa Matos, o que se impunha era que houvesse um pedido de esclarecimento, nomeadamente, se realmente estavam muito ofendidos com aquela frase que o Sr. Presidente utilizou, que não a compreenderam, o objetivo dela, deviam, de alguma forma, de ter, no mínimo, falado com ele. Desculpou-se em determinado momento da conversa, quando soube do que é que estava a passar, que não tinha conhecimento do que estava a passar. Quando fui confrontado, fui ouvir as declarações do Sr. Presidente e depois liguei de seguida para o Sr. Presidente da Federação e disse, no mínimo, devias ter falado com o Presidente para lhe perguntar-lhes qual era o enquadramento das palavras. Não tinha o telefone. Isso não é desculpa. Não tem o telefone, liga para mim, tem o meu telefone, tem o meu número, tem o número do Gonçalo, tem o número de mais pessoas, das mulheres socialistas, de toda a cadeia da juventude socialista da Zambuja, para enfim, ter acesso ao número de telefone do Sr. Presidente da Câmara. Não foi desculpa. Isto agora é a altura para apagar o fogo? Claro que sim. Vamos entrar numa época até bastante propícia a fogos. Nós queremos pôr uma pedra de gelo, o Sr. Presidente já o disse, queremos pôr aqui uma pedra sobre este assunto, uma pedra bem forte para fechar este assunto e centrar-nos naquilo que é importante, é o trabalho que temos a fazer até a final do mandato, que foi aquilo que se comprometemos com as pessoas, portanto, e é isso que queremos fazer, juntos, unidos e cada vez mais fortes. Por vezes, quando existem episódios destes, por vezes, são bons porque solidificam, portanto, a união e valorizam, portanto, as pessoas, e foi o caso das mensagens que chegaram, portanto, ao Sr. Presidente da Câmara, quando ele, enfim, manifestou a sua indignação e pessoas de todos os quadrantes, de todos os lados, portanto, a dar-lhe força, e eu acho que isso também lhe deu ânimo e deu força e coragem para continuar firme, portanto, e com força até ao fim. Ele também não nos confirmou, mas o que consta é que ele ameaçou rasgar o cartão do Partido Socialista, caso naturalmente não houvesse a solidariedade política que houve. De qualquer das formas, aquilo que me parece é que o PS sempre esteve unido em torno de Luís Sousa. Claro que sim. Os cartões não se rasgam. Eu essa frase de rasgar os cartões vi uma vez numa Assembleia Geral de um clube, portanto, que é o meu, e vi pessoas a partirem os cartões e rasgarem os cartões. Acho que portanto, são coisas que não se devem fazer, portanto, podem-se dizer, mas não se fazem. Eu tive sempre a convicção e a esperança, portanto, que o Luís de Sousa, portanto, como bom socialista que é, não o faria. Portanto, foi enfim, um soltar de uma revolta, portanto, que ia dentro dele, pela falta de solidariedade que teve, e foi a forma que encontrou de manifestar essa revolta, a dizer que, portanto, poderia desvincular-se, não disse rasgar, desvincular-se do Partido Socialista e continuar como independente. Não o fez, não o fará, portanto, acho que foi a posição mais sensata que teve. Teve a solidariedade da Comissão Política, por unanimidade e aclamação, portanto, estamos juntos para continuar esta luta e temos muito trabalho para fazer para frente, para desenvolver até final do mandato. Silvino, ainda no âmbito político cá do Conselho, o Partido Socialista esteve reunido em Eiras de Cima, não sei precisar se no final do ano, se no início já de 2020, em que algumas das questões que estavam colocadas em cima da mesa, no que diz respeito ao futuro, nomeadamente do PS na Câmara Municipal da Zambuja, passaria também pela evolução da situação do aterro da Zambuja. Era uma preocupação na altura do José Brás, também foi uma preocupação exposta por si. Agora juntemos também a questão do Covid-19 e aquilo que se passou também a esta situação. Portanto, é mais uma preocupação que o PS tem para as próximas eleições? Com certeza que o Partido Socialista é um partido responsável e mal ficaria da minha parte dizer que não estamos preocupados. Com certeza que estamos preocupados relativamente à questão do aterro, ainda bem que tocou nele. Nós já dissemos o que tínhamos para dizer. Portanto, já dissemos às pessoas o que tínhamos para dizer. Se as pessoas têm conhecimento daquilo que estamos a fazer,
Estamos juntos, portanto, nós, e aqui também quero referir, estamos juntos nós e toda a oposição, portanto, neste momento na Câmara, está conjuntamente com a Câmara a tentar arranjar, portanto, força e motivos para se fechar o aterro e, se eventualmente essa possibilidade não existir, portanto, que seja suspensa ou que não se renove a licença ambiental que termina em maio de 2021. Vai ser difícil. Os desafios fáceis, como eu costumo dizer, são para os outros. Portanto, nós, seja difícil, pouco difícil, muito difícil, poucassinho difícil, esse desafio é para nós. E nós temos que o enfrentar e com certeza que vamos ter êxito para ir ao encontro daquilo que nos propusemos a fazer. Será expectável que se consiga isso antes do final do ano e das eleições? Vamos lá ver uma coisa. Toda a gente diz que seria bom, portanto, antes das eleições, e eu acho que nesta questão o que é bom é termos a convicção e termos a certeza que temos condições para que o aterro, portanto, feche e que fique por ali. Isso é um sonho? Não, não é um sonho. A vida também se move por sonhos. É porque há uma série de contratos assinados, não é? Que estamos a falar de uma situação diferente Claramente, mas da concessão das águas. claramente. Há contratos assinados, agora essa eu não percebi, da concessão das águas. O que é que... Também falou-se durante algum tempo que se poderia rasgar a concessão das águas, algo que era impossível para os cofres do município. A concessão das águas pode-se rasgar em qualquer momento, desde que se indenize as partes. Pois, mas financeiramente é impossível. Claro, você veja, por exemplo, a Câmara de Mafra, portanto, foi das primeiras, foi pioneira na concessão, nas concessões, portanto, ao nível do setor das águas e saneamento, e ainda há bem pouco tempo, há cerca de, de 6 meses, não sei se já tem um ano, portanto, virou a concessão, portanto, pagou a indenização, portanto, ao concessionário e agora voltou tudo à Câmara. Nós, portanto, neste momento não temos motivos, portanto, para passar por uma situação dessas. Futuramente, se os tivermos, com certeza que estaremos disponíveis. Mas aqui a comparação. Para pôr a agenda, para pôr esse assunto na agenda. Agora, o aterro sim. Portanto, há motivos, portanto, que a seu tempo quem terá que tratar deles tratará, para que possamos ter fé que se poderá caminhar para fazer esse caminho. É impossível dissociar a sua função de vereador, de presidente da Conselhia, por isso perguntar-lhe relativamente a esta questão do aterro. Sei que estão em conversações com Rogério Alves, neste caso é o advogado contratado pelo município. Já houve algumas reuniões preliminares. Está contente com o trabalho deste gabinete? Já houve, portanto, reuniões preliminares. Houve uma primeira reunião que fui eu e o Sr. Presidente de Lisboa. É público, o Sr. Presidente já o disse. Como fomos, portanto, definir, aquilo que era necessário, portanto, definir em termos de estratégia. Houve uma reunião aqui, portanto, com todos os vereadores que puderam estar presentes, salvo erro, a Maria João não pôde, nem a vereadora Mara, onde foi apresentada a equipa, foram apresentados um conjunto de matérias já, portanto, que estão a ser analisadas. E pronto, eles também quiseram, portanto, ouvir, enfim, algumas intervenções da nossa parte e foi isso que fizemos. Portanto, agora estamos a dar os passos necessários para ir ao encontro daquilo que nos propusemos. Voltando ao plano político também, já na reta final desta nossa conversa, estamos à porta das eleições em 2021, portanto faltará um ano e pouco, sensivelmente, um ano e meio. Falámos já há bocadinho que o PS está atento a todas estas situações e naturalmente preocupado com o que pode vir aí a caminho. Ora, nós no início do ano passado, sensivelmente no início deste ano, falámos, porque o senhor também estava disponível para ser candidato à Câmara Municipal, a questão que lhe coloco, porque isto também já é e é legítimo ser um desejo seu, estão reunidas as condições para avançar em definitivo com essa candidatura? Miguel, eu apresentei a minha candidatura à Comissão Política, portanto, dentro dos prazos que estavam previstos e que foram definidos estatutariamente pela Federação da Área Urbana de Lisboa do Partido Socialista. Portanto, fizemos as eleições, decorreram, portanto, normalmente. Tomou-se posse, deu-se posse, veio cá o Presidente da Federação, o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, o Dr. Duarte Cordeiro. Portanto, na altura,
manifestei, portanto, essa vontade, mas há um passo que tem que ser dado e não é o tempo ainda para... E qual é esse passo? O passo tem que ser a validação, portanto, por parte da Comissão Política, portanto, para sufragar o candidato que será, portanto, o futuro candidato do Partido Socialista. Mas mantém a sua decisão? Mantenho a mesma vontade, portanto, e quando essa reunião for efetuada, portanto, com certeza que apresentarei aos meus camaradas de partido as razões, portanto, as minhas motivações, o meu desejo e as minhas ganas de, com força, de andar para a frente. Portanto, não é o momento agora. Pergunto-lhe eu, em termos operativos, para percebermos e administrativos, como é que funciona. No caso, por exemplo, de presidentes de junta que queiram ser candidatos ou que sejam candidatos, queiram ser candidatos, todos têm que passar pelo mesmo crivo? Ainda não está bem explícito. Essa situação foi uma decisão do Congresso, portanto, que houve antes das eleições transatas, destas que no fundo que estamos agora que está a decorrer o mandato, em que qualquer presidente de Câmara que, enfim, que tivesse vontade, portanto, em candidatar-se e que não tivesse impedido, por qualquer razão, de saúde, enfim, que tivesse problemas com a justiça, também havia um conjunto, havia um crivo, poderia, portanto, seria o candidato natural. Nós, na altura, portanto, não vale a pena estar aqui, enfim, a falar daquilo que todos sabemos, do que aconteceu, mas achámos que era, portanto, não era correto, porque os próprios estatutos do Partido Socialista, portanto, dizem quem é que escolhe os candidatos, quer às freguesias, quer aos municípios. Quem é que escolhe? Quem escolhe os candidatos às freguesias são as secções de residência. Quem escolhe os candidatos ao município, quer à Assembleia Municipal, quer à Câmara, é a Comissão Política Conselhia. Aquela decisão, portanto, do Congresso, ou aquela deliberação do Congresso, veio de alguma forma inquinar um bocadinho, portanto, os estatutos. Houve até, em alguns casos que eu sei, ou que tive conhecimento, em algumas situações, em algumas conselhias, onde este assunto também teve estas implicações, que pediram, portanto, ao Tribunal Constitucional. Portanto, fizeram um pedido de parecer ao Tribunal Constitucional, que depois, não sei, enfim, qual foi o resultado, mas sei que foram a esse extremo, porque achavam que era anti-inconstitucional, portanto, se negar, portanto, aquilo que está estatutariamente previsto, porque, no fundo, um estatuto é a lei interna, portanto, é a lei que rege uma determinada doutrina e um determinado partido e um determinado, portanto, movimento de pessoas, neste caso o Partido Socialista. Não sei, já falei com a secretária coordenadora nacional das autarquias, a nossa, portanto, querida amiga Maria da Luz Rosinha, sobre essa matéria. Ela disse-me que estão à espera de tomar decisões relativamente a essa questão, se continua, portanto, a decisão, ou se o Congresso também vai ser em março, acho que já está definido, vai ser em março, segundo ela me disse, portanto, já é muito tarde para, enfim, haver aqui alguma alteração, algum volte-face. Portanto, não posso dizer com firmeza ou com certeza que sim, que está tudo na mesma ou que houve alteração. Neste momento não tenho isso muito líquido. Portanto, O mesmo se faz também com os membros do Executivo, ou que poderão ir para as listas. Desculpa, Miguel, os impedimentos os impedimentos é só para os presidentes. É só para o cargo de presidente. Ou presidente de Câmara, ou presidente de Junta. Não há qualquer impedimento. E note bem, nem para os presidentes da Assembleia. É para os órgãos executivos. Presidente de Câmara, presidente de Junta. Executivos. Agora, tudo o que seja vereador, membro, órgão, portanto, da Junta, membro, secretário, tesoureiro, enfim, não há qualquer impedimento, nem limite. No caso de ser o escolhido, digamos assim, e que corra a seu favor essa decisão, já pensou na sua equipa? Na altura que fiz a apresentação na Comissão Política, em março, ao erro, no 7 de março ou 8 de março, portanto, nas palavras que dirigi aos camaradas, portanto, disse que contava quer com o António Matos, quer com a Sílvia Vítor, e que a nós se iriam juntar outras pessoas, que depois, na altura, portanto, seria proposta à Comissão Política, portanto, essa situação. Mas tudo depende, portanto, do ato formal, e eu não queria, portanto, estar aqui a criar, portanto, cenários de compromisso, seja para aquilo que for. Já o disse, o que tinha a dizer em relação a essa matéria. Neste momento, reservo-me, e permito-me que, enfim, que assim seja, reservo-me a que,
no dia que essa reunião se vier a efetuar e que seja, portanto, indicado a pessoa que será o nosso representante, o nosso candidato, portanto, e aí, se a escolha recair sobre mim, aí, portanto, estarei completamente disponível para falar com a comunicação social a todos os níveis e para expor aquilo que, enfim, penso para o nosso Conselho. Muito obrigado, Silvino Lúcio, por este pouco. A vossa disponibilidade para, portanto, falarmos um bocadinho sobre as questões que neste momento mais preocupam, portanto, o Executivo Municipal e penso que dos zambujenses. Portanto, com força, com firmeza e com muita determinação, havemos de pôr o nosso Conselho, portanto, e a ficar tudo bem. Muito obrigado. Muito obrigado. A conversa com Silvino Lúcio. Na próxima sexta-feira estarei aqui às 11 da manhã a conversa com Inês Louro, Presidente da Junta de Freguesia da Zambuja, que tem estado também na linha da frente do combate ao Covid, ultimamente na Quinta da Mina, também com alguns programas de apoio, e é isso que vamos saber na próxima sexta-feira às 11 da manhã. Obrigado.